Fala galera, estamos aqui com um convidado incrível para contar a história dele, uma história que vocês vão gostar bastante. Professor da Reta, um professor que abriu caminhos numa segunda fase que hoje ela é o norte, numa segunda fase muito bem falada. Vocês vão conhecer o que aconteceu antes, vão conhecer por que ele fez direito, porque ele seguiu essa área que eu acho alienígena. Já falei até para a colega dele de trabalho da segunda fase que eu achava esse trabalho alienígena, eu não entendia bexiga nenhuma. Vamos conhecer a história desse convidado, mas antes de apresentar, quero falar para vocês dessas pessoas aqui, pessoas que acreditam na educação. Se você não sabe, o Conte Sua História é um projeto que tem como fim principal ajudar pessoas a ter acesso à educação. Então, alunos da OAB, alunos do Enem, principalmente pessoas do Enem. Se você conhece alguém que quer fazer Enem, mas tem dificuldade, que não tem espaço no curso, e às vezes a preparação que ele está fazendo, às vezes a preparação sozinho não está dando certo, peça para ele contar a história para a gente. O Conto Sua História começou assim, os alunos contam a história, mostram dificuldades que eles estão sentindo, e aí pessoas apoiam eles. Eles ganham bolsas de estudo aqui no cursinho. Então nós temos diversos apoiadores. Vou pegar aqui, a colinha, porque o primeiro apoiador, quando vocês estiverem passando aqui, que vocês virem Vox. O que é Vox? Vox é quem faz isso aqui acontecer. É todo mundo que está por trás dessas câmeras. A galera da gravação, a galera que traz a estrutura, traz tudo. Você tem um sonho de gravar um podcast, de fazer um curso, um vídeo, gravar alguma coisa impactante do seu negócio, do seu escritório, a Vox ajuda. Audiovisual impecável. Então, se você vê os vídeos aqui da Reta Curso, pode ter certeza, a Vox está por trás. Nós temos também outros apoiadores, pessoas que acreditam na educação, pessoas que acreditam no ensino jurídico, o escritório CCGD, o escritório APA, Araújo, Pérez e Amorim, ou é Amorim, Araújo, Pérez? Araújo, Pérez e Amorim. Araújo, Pérez e Amorim, que você vai conhecer aqui, uns advogados. Nós temos também o professor Humberto Lucena, que também fez ressurgir esse projeto, nos procurou, e esse projeto Conte Sua História retornou esse ano graças à ajuda dele. Temos também o CIA Hub, que é onde a Reta Curso está localizada, é onde está essa sala. Então, se você quer ter um espaço físico ou um espaço digital, por exemplo, endereço fiscal, o CIA Hub também proporciona isso. Vem aqui no Shopping Silway conhecer as instalações, sala de reunião, salas privativas, se você quer trazer sua equipe para cá, uma sala, coworking, se você quer ter um ambiente de trabalho para sair de casa às vezes, tudo isso você encontra aqui. Mas aqui, nesse exato momento, você vai encontrar quem? Ele. Queria agradecer a presença de Felipe Amorim, professor aqui da segunda fase de trabalho, advogado, colega de curso. Falei no Instagram que conheci Felipe Amorim, o Brasil ainda era tetra. Acho que foi em 2002, né, que a gente se conheceu. Começou... Por aí, né? Seu ano que você entrou no colégio, né? Acho que foi em 2002. Que eu lembro que teve até um boy, não sei se você lembra, que era mais velho que a gente. Quando o Brasil foi campeão, ele fez o Ronaldinho. Lembra? Um cascão de Ronaldinho, foi. A gente ficava na escola tirando onda com o boy. 3-0, eu acho. E o boy tinha um cascão do Ronaldinho, meu amigo. Coragem. Pois é, né, Alan? Muito obrigado pela presença, satisfação. Inenarrável estar aqui com vocês, contar um pouco da nossa trajetória enquanto professor também, enquanto advogado e enquanto partícipe da Reta, né? A gente tem uma satisfação imensa de seguir o projeto desses dois doidos que tem aqui, inclusive Mário é um deles e também faz parte da Vox, né? E Alan, que idealizou essa linda trajetória que vocês vêm trilhando por aqui. Eu sou testemunha de que vocês fazem o melhor por todos os alunos e é por isso que a gente acredita tanto nesse projeto. Vamos embora, conhecer um pouco aí da intimidade, né? De Alan, eu vou contar mais de Alan. Eita, peraí! É porque, né, a nossa história, pra quem não sabe, é entrelaçada. A gente é amigo, eu falei, desde 2002, 2001. Acho que foi 2001 que eu mudei de colégio. Aí eu fiz adaptação em 2001, em 2002 eu entrei na tua turma. Então são 20 anos aí de amizade, então não tem como você contar a história de um sem contar a história do outro. Pois é. Todo mundo que me pergunta sobre Alan, eu digo que eu conheço ele, rapaz, faz um pouquinho de tempo. Nossos caminhos sempre se entrelaçaram, né? Pra o bom e pra o ruim também. A gente já brigou pra caramba na vida todinha, meu amigo. É resenha demais. Amizade que não tem briga, né? Não é amizade. E assim, a gente se conhece desde a escola
desde a segunda série ou terceira série, eu acho que foi quando Terceira série, famoso quarto ano agora. E faculdade, fizemos juntos também, na mesma sala. Cursinho. E desde então, trabalho juntos. Trabalhamos no mesmo escritório mesmo juntos escritório. Também. E hoje acabou na de passar reta, a imagem do escritório aí. E hoje na reta a gente não pode... lascou-se. Quem pensa que a gente vai se separar, tá pior que um casamento. Ei, aí me diga aí. A gente fez o pré junto, pessoal, a mesma sala de pré. E aí, o pré foi em 2010, né? E aí, a gente, no nosso pré, no nosso colégio, a gente, quando escolhia a disciplina que a gente queria no vestibular, então a cara foi direito, tal. Aí, no final do ano, eles separavam as turmas, né? E aí, ficava todo mundo já... Humanas. Quem era de direito ficava estudando todo mundo junto, resenha lá, concorrência também, todo mundo nervoso, né? Porque era todo mundo concorrente. E aí, por que tu escolheu direito? No começo, assim, porque que eu me lembre, você era assim mais como eu. Você não era muito da história, geografia, humanos, gostava às vezes das exatas ali, pois é. Mas escolheu direito. Eu, pra ser bem sincero, eu tinha como objetivo de vida fazer engenharia mecânica, assim. Acho que eu sou um cara, eu acho que eu posso me denominar como inspetor bugiganga. Desde que eu era pequeno, meus brinquedos tudinho não duravam uma semana, porque eu começava a pegar as chaves de fenda, os parafusos, desmontava os carrinhos, desmontava tudo, brincando. E quebrava mais do que... e era inventivo. Computador, meu amigo, abri demais CPU na época do Windows 95, 98, não sei o quê. Eu vivia de fazer isso, assim, né? Todo mundo pensava, não, esse bicho vai seguir pra área de, sei lá, mecânica, engenharia, computação e tal. Mas, ao mesmo tempo em que eu gostava muito de vivenciar esse tipo de coisa, eu não gostava muito de matemática. Inclusive, foi um dos calos da minha vida, matemática, assim, tipo assim, tinha muita dificuldade. Tu lembra da história da bolinha de papel com o professor de matemática? A bolinha de papel foi com o professor de geografia. Foi geografia? Foi com o Pedro. Eu acho que não dá. Não, foi com o Magno, pô. Sim, homem. Eu não conto não, que isso aí é uma das vergonhas que eu tenho na época de colégio. Rapaz, o professor saiu pra coordenação. A gente no pré, o professor saiu pra coordenação. Aí começou todo mundo, a gente fazia o caos aéreo, né? Guerra de bolinha, caos aéreo. A galera ficava jogando bolinha em papel e avião, assim, loucamente, enquanto o professor não tava em sala de aula. Aí quando o professor foi chegando no corredor, assim, que ele foi virando, todo mundo parou e a Amorim estava de costas pra porta. Aí quando todo mundo sentou, a Amorim ficou em pé e o professor abriu a porta, não foi? Aí eu joguei a bolinha no outro companheiro lá de sala, que eu não me lembro mais quem era. O professor pegou. O professor, você disse o nome dele, né? Eu não vou dizer a alcunha que ele tinha, não. Mas assim, era um professor que ele não gostava muito de rir, não. Aí, meu amigo, era o professor mais sério que a gente tinha. Na hora ele disse, rapaz, seguinte... Você vai jogar a bolinha em mim. Se essa bolinha cair, você sai de sala. Se eu pegar, né? Se eu pegar, você fica na sala. Ele ficou assim, ó. Meu amigo, conversa vai, conversa vem. Eu não tava querendo jogar pra não constranger o professor. Já tava ali morto de vergonha. Aí teve uma hora que ele disse, ei, me dê a bolinha, me dê a bolinha. Eu pensando que ele ia pegar como uma pessoa civilizada, né? Na hora que eu joguei, ele abriu as mãos aqui, a bolinha bateu no corpo dele e caiu no chão. Pô. Aí ele caiu assim, no chão. A bola caiu, aí ele vai pra coordenação. Greia eterna na vida, né? Enfim, essas e muitas outras histórias que me distanciaram da matemática. Por isso, né? E me levaram a fazer direito. Tô brincando, mas de fato, eu não gostava muito de matemática em si. Eu era um calo, era algo que... Eu sempre fui aquele aluno que deixava pra resolver as coisas de última hora. E normalmente quem estuda matemática precisa exercitar. Matemática é exercício. E aí eu acho que pra eu maratonar história e geografia de última hora era mais fácil. Porque eu acordava de madrugada ali, 3 horas da manhã, e pego e leio os livros de história e geografia. Até o momento da aula eu tava com aquele negócio fresquinho na cabeça. Eu disse, rapaz, eu acho que esse vai ser meu caminho. E aí, naturalmente, resolvi fazer direito. Não por vocação, não acreditava nisso assim. Também não tinha grandes referências na minha família que eventualmente me puxassem para a área, mas sempre fui muito conversador também e acreditava que isso poderia eventualmente me ajudar na minha carreira. Tanto é que eu, depois de ter feito direito, não vou antecipar, mas assim, eu tenho outra visão acerca do direito, né? Não necessariamente enquanto aquela pessoa que vai escolher fazer direito porque é aquela que mais lê, como as pessoas pensam, né? Mas o advogado hoje ele precisa, sim, de outras habilidades que não necessariamente estão vinculadas somente à leitura. E a gente ainda tem muito essa ideia, né? Eu não era o cara
que devorava livros na época da escola. Pelo contrário, eu não tinha tanto hábito de ler livros. E isso me dava medo, porque todo mundo que pensava em fazer direito, o povo dizia, vixe, você não gosta muito de ler, quantos livros você leu esse ano? Eu disse, pai, vamos ver o que isso, dá. Né? Quantos livros você leu esse ano pra fazer direito? Pois é, quantos livros você leu esse ano pra fazer direito? Assim, ao mesmo tempo em que o direito me aproximava em razão das dificuldades que eu tinha na área, nas tecnológicas, matemáticas e afins, eu me distanciava do direito pelo fato de que também não era o melhor leitor que nós tínhamos aí no ambiente escolar. E resolvi enfrentar, né? Seguir essa trajetória. Aí tu no primeiro vestibular, assim como eu, fumo. Né? Fumo. Meu amigo, pré-foda, o cara... infelizmente, se a gente tivesse maturidade, a gente teria aproveitado um pouco melhor, né? Pô, você vê, eu num pré-vestibular, já às vésperas de tentar cursar a faculdade, jogando bolinha de papel na sala. Tipo, o cara... né? O cara tem o foco zero. E eu sempre tive problema com foco também, assim. Nunca fui o melhor aluno da sala, não. Tô longe de ser, assim. Isso até quem me conhece há longo tempo diz, como é que esse homem virou professor e tal, né? Tipo, eu acho que eu era o terror dos professores, assim. Eu tinha um gen, como diz o cavalo do interior, meio forte. Então, era muito difícil meu comportamento enquanto aluno no ambiente de sala de aula. E isso, a longo prazo, me trouxe algumas reflexões, inclusive o que eu fui enquanto estudante. Mas eu entendo que a gente tá aqui pra se transformar, construir e eventualmente melhorar. Levei fumo, eu e você levamos fumo no primeiro vestibular, não passamos. Seguimos pro cursinho. Mesma sala também, né? No cursinho eu tive uma outra visão. E assim, tive uma visão um pouco mais interessante acerca de como eu entendo provas de concursos e processos seletivos, né? No colégio a gente não tinha esse tipo de visão. E aí eu passei a ser um pouco mais assertivo. Não estudei muito mais do que eu estudei no pré também. Acho que, assim, eu nunca fui um devorador de livros assim. Mas eu acho que a gente passa a ser um pouco mais assertivo quando a gente começa a ter uma preparação um pouco mais direcionada. E eu acho que foi isso. O que me levou à aprovação do vestibular não foi inteligência, não foi nada. Pelo contrário, eu tinha pouca dedicação. Mas eu fui um pouco mais assertivo nas minhas escolhas, né? Mais estratégico naquele momento. E aí, assim, foi o que me trouxe à universidade. O problema é que a gente quis tentar ser assertivo na faculdade todinha e aí não queria estudar nada, né? Enfim, aí já é outro passo, que a gente vai começar a tirar onda. Porque eu lembro que no cursinho uma coisa que eu passava muito era tipo assim, a ideia no pré e no cursinho era, se você quer fazer direito, você tem que passar horas e horas estudando história e geografia, só isso, né? E aí, quando eu tomei fumo, eu percebi que não é história e geografia que ia me fazer passar. Porque todo mundo sabia história e geografia. Então a nota ia ser... A diferença ia ser mínima. Eu tinha que investir nas outras. E quem normalmente, assim, né? Quem escolhe direito, ele naturalmente ele vai ter uma melhor habilidade nessas matérias, né? Eu, pelo menos na minha época era assim. Não sei como é hoje no Enem, mas o que eu via, por exemplo, geografia e história eu tinha mais facilidade, sem dúvidas. E... se eu não estudasse as áreas tecnológicas, que era o que me dava o desvio padrão, né? Que aumentava a minha nota, eu sabia que eu não ia passar realmente. E aí é um ponto que a gente, na nossa época, né? Em que a gente ainda não tinha um Enem, a gente tinha que priorizar e não conhecia isso na universidade, na escola mesmo, a gente não interpretava talvez dessa mesma forma. Pedir licença aqui pro meu assessor de palco, Silvio Mairono, né? Nosso professor da reda que tá aqui. Pois é. E tipo, aí, por exemplo, no cursinho uma coisa que eu fui pegando era tipo assim, na aula de História e Geografia tinha assunto que eu já sabia. Que eu tava em sala de aula e já sabia. O que eu fazia? Começava a estudar outras matérias durante a aula, tá ligado? Isso me ajudou bastante. Porque eu ganhava tempo. Mas tipo, era uma coisa minha, né? Sim. E aí é o que você falou, a gente vai... Depois de uma derrota, a gente vai começando a amadurecer de refletir. Peraí, será que o que é que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui tá gerando resultado ou eu tô indo no embalo sem analisar se aquilo gera resultado ou não, só porque estão dizendo para eu fazer e não tô parando para refletir se aquilo é o que é bom para mim ou não. Que eu acho que também é uma coisa que a gente vê muito nos nossos alunos da OAB. Mas antes de entrar nisso, aí você fez direito, passou no curso e aí você foi 5 anos realizado com o curso de direito.
Mas pensou em desistir em algum momento? Rapaz, eu confesso que eu nunca pensei em desistir. Também não. Nunca pensei em desistir do curso de Direito. Porque eu também não sabia o que é que eu ia fazer se eu desistisse do curso de Direito. E, de certa forma, eu prestava um tipo de contas com meus pais que, eventualmente, ao longo da vida todinha, investiram em mim, investiram na minha carreira. Mas tu começou fazendo Direito e Administração, né? Sim, pois é mesmo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Quando eu passei em Direito, eu também comecei a fazer Administração, né? Na universidade privada. E aí, comecei a gostar mais do curso de Administração do que do curso de Direito. O curso de Direito, pessoal, assim, não é desestimulante, porque se você conseguir trazer o que o curso de Direito em sua plenitude de variedade de o que você pode fazer, se você conseguir adotar um caminho para a sua vida, seja profissional, seja em estágio, seja em pesquisa, você vai perceber que você consegue se realizar. Eu acho que qualquer pessoa do mundo que tenha interesse em estudar, ela conseguiria fazer um curso de Direito e encontraria um caminho. O curso de Direito é muito vasto. Assim, mas às vezes, por ele ser tão vasto também, ele chega a ser enfadonho em alguns momentos. Tanto é que o início do meu curso de Administração, ele, por aliar um pouco mais à prática, o curso de Direito ainda tem aquelas matérias propedêuticas, né, iniciais no curso de Direito e Filosofia, que, assim, para uma pessoa que não gosta muito de leitura, né, que tinha saído de um ensino médio que é imaturo, que não entende, sabe nada da vida, aquilo ali se torna um caos na vida dele. Mas o que é que eu fazia? Eu fazia o curso de Administração no ambiente privado, e fazia o Direito na UFRN. Entrei lá no curso de Administração porque tinha ganho uma bolsa e fui fazer os dois. Gostei mais do curso de Administração porque ele era um pouco mais prático, digamos assim. Mas o curso de Direito eu percebia que me dava um leque de atuação um pouco maior, que talvez tinha um pouco mais de relação com a minha personalidade. E aí foi quando eu decidi deixar de fazer o curso de Administração, abandonei o curso. Também porque fazer um curso de manhã e outro curso à noite tirava muito tempo das nossas farras, que no curso de Direito tinha muito também. Eu não farriava. E aí eu disse, rapaz, meu amigo, minhas manhãs aqui estão sendo destruídas. No caso, você ia para administração de ressaca. Eu fui muitas vezes para o curso de Administração virado, tendo que ir de manhã assistir uma aula de Administração. E aí eu desisti do curso de Administração. Tem um forró conhecido aqui em Natal, não, né, que para estudante, né, estudante universitário, ele era ótimo, né, porque para quem é estudante universitário, é pessoa lisa, não tem dinheiro para nada, aí lá entrar de graça. Diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem, né? Eu nunca cheguei aí, mas sério que era muito bom. Aí o cara ia para lá, né? Aí eu saía da aula à noite do curso de Direito. Pra ter que dormir cedo, pra no outro dia de manhã e assistir a aula de administração, eu digo, eu acho que eu preciso focar aqui pra aula. Preciso ter foco na vida. Preciso ter foco na vida. Aí saí do curso de administração e segui no curso de Direito, né? E não, acredito que no momento, até hoje, não tenha sido uma escolha errada. Embora também pense, às vezes, em voltar a fazer o curso de administração, sabe? Mas acredito que hoje talvez seguir uma área mais de gestão, algo nesse sentido, não necessariamente uma universidade, fazer uma faculdade, uma universidade. Porque justamente por isso, às vezes a universidade ela distancia um pouco da prática, né? Da prática. E aí, por isso que, voltando ao assunto, por isso que o curso de Direito me afastava um pouco, assim. Eu também, infelizmente, não fui um aluno muito assíduo no curso, né? Mas tipo, desde o começo, eu lembro da nossa turma, a gente tinha, e até hoje tem muito isso. A maioria da nossa turma, né, 50 pessoas, aí você tem aqueles que não apareceram, né? Então ficava 40 e poucos, você tinha uns que iam desistindo. Mas a maioria da nossa turma, incluindo eu, queria, no começo, seguir a carreira pública, concurso público. E você acha desde o primeiro período, falar, não, quero advogar. Você era tinha 4 ou 5, 3, 4, 5 que queria advogar. Talvez menos. Tinha aula que só tinha tu. Só tinha tu. Que eu me lembro também, eu era bem decidido. E assim, você vê as voltas que o mundo dá, o mundo gira, né? Ele capota, né? E aí, nunca desisti de seguir a carreira da advocacia. Mas, por exemplo, hoje eu estou numa área da advocacia que não era que eu imaginava que estivesse, por exemplo. E a gente vai chegar lá, mas sempre tive muito focado a ideia de que eu queria advogar, né? Justamente porque o que é que eu pensava? Eu digo,
talvez eu seja um cara que tenha mais aptidão em relação à comunicação. Eu gosto de certa forma, enfrentar alguns desafios e a advocacia tem muito a ver com isso. E aí por não ser aquele cara mais estudioso, eu disse, pô, se eu for enveredar para uma carreira de concurso aqui, que o cara tem que ser o Iron Man aí, focado em se dedicar. A gente sabe que o cara hoje, para passar num concurso num bom concurso, como a gente vê nas áreas aquele famoso carreira final. Carreira final, o cara tem que ser muito focado. Tem que ser muito focado. E não era o meu perfil. Pelo contrário, eu acho que eu iria me frustrar muito se eu fosse seguir no estilo de carreira, né, para atingir um bom concurso público. Então eu já não escolhi aquele caminho. E aí sempre dizia, né, acho que talvez, se não o único, mas dentre uma minoria ali, eu sempre realmente queria e dizia que ia advogar. E aí parece que o jogo virou, né? Voltando às ondas que não dá. Todos os nossos amigos, pelo menos os mais próximos hoje, advogam. Né? Inclusive esse dali que tá ali inclusive, atrás. Inclusive Silvio Mairano, que tá aqui. Você também. Netinho também, que fazia parte da nossa... Igor também, que é um amigo que não... Mas assim, enfim, todos eles, né? Assim, a maioria dos originais. O que são os originais? O que são os originais? Onde estão? Então, eu já vi aqui estudantes. em uma dessas fotos, né, pessoal? E aí, relatando um pouco sobre a nossa universidade, a gente, quando entrou na universidade, no curso de Direito, fez uma turma muito coesa, né? De homens, especificamente. Aqui, pessoal, é Amorim faltando, porque ele não foi. Que se denominaram os originais de Direito. É uma vergonha que a gente tem na nossa vida por causa disso. Passagem sombria. E fazia parte de todos os eventos, né? Caloradas. A gente ia para todos os eventos do curso de Direito. Com a camisa. Com a camisa. Todo mundo conhecia a gente. E aí, isso talvez tenha muita relação. Tem muita relação com o que a gente é hoje. Assim, quando eu paro para pensar um pouco sobre a escolha dos nossos amigos pela advocacia, pelas pessoas que... Camisas originais aí, ó. Pois é, esse é um time, né? Já pelas pessoas que nos cercam hoje, todos eles vieram dos originais, da época dos originais, né? Embora a gente tenha criado um grupo ali desvirtuado para eventualmente participar das resenhas da universidade, eles hoje fazem parte do nosso network, fazem parte do nosso ciclo de profissão mesmo, assim, né? Todo mundo que a gente conheceu naquela época, hoje praticamente faz parte das nossas atividades. Também, outros professores da Reta também participaram. O caso de Licasso também, a gente conheceu nessa época. Outros amigos de profissão também fazem parte dessa época, assim. Embora a gente, no auge da nossa resenha, a gente tenha feito esse grupo para curtir mesmo a universidade, e o que eu não me arrependo, terminou que os nossos caminhos se cruzam até hoje, né? Porque nossa história no início da universidade é bem peculiar assim, porque a turma meio que se dividiu, né? Ficou o famoso lado A e lado B. E era meio que a universidade contra a gente, porque a gente meio que não queria seguir o que a regra da universidade dizia. E a gente tentou até fazer amizade com o pessoal, unir, tentar organizar calorada com todo mundo. Aí o pessoal, uma galera aí passou uma perna na gente grande. E aí a gente ficou muito unido. E essa união depois gerou meio que, eu não vou dizer, não sei se uma inveja, mas muita gente tinha, assim, um negócio de, esses caras só andam juntos, esse grupo de amigos só andam juntos. E óbvio que a gente falou de homem, porque era o grupo de amigos de homem, mas a gente andava com as meninas da sala, a amiga da nossa sala ia junto com a gente e tal, sem problema, mas porque, por exemplo, na época você tinha futebol masculino, então a gente montava um time nosso, no nosso time... Era da nossa sala. Não tinha muita mistura. Às vezes parecia, por exemplo, um bonde, Francisco André, que também virou advogado grande, que a gente juntou ali e tal. Mas aqui já é falta de... Pronto, aqui você tinha um ou outro que originalmente não era da sala. Então era uma turma muito diferente. Né? Isso gerava... As pessoas ficavam meio que querendo... Era difícil ter uma turma muito coesa como a nossa. Sobretudo... e que permaneceu coeso. Que permaneceu até o final do curso. Porque o curso de Direito também tem essa característica, né? Você migra muito, pelo menos lá na UFRN, você migra muito pela manhã, você vai pagar matérias à noite. Eu me formei antes de vocês. Exato. Então eu me formei... Vocês formaram tudo junto, né? Exato. Eu me formei com outra turma. Exato, Tem muito isso, normalmente. Mas, em que pese
tivessem esses acontecimentos, a gente se mantinha junto, né? E aí o pessoal via como um grupinho de amigos mesmo, assim. E até hoje, quando a gente reencontra as pessoas, o pessoal sabe que a bagunça que a gente fez lá na universidade, né? Essa parte a gente esconde um pouco. A gente esquece. Né? E aí, você na universidade tem um primeiro estágio, como é que foram lá? Tipo assim, muita gente tem dificuldade pra encontrar um primeiro estágio. Você acha que não tem ninguém na família que é do direito. Exato. E aí, como é que foi pra você começar a encontrar estágio, assim? Então, como eu tinha abandonado o curso de administração pela manhã e eu tava fazendo só direito à noite, eu passava o dia dormindo. Tipo, era aquelas matérias propedêuticas do curso chatas que só, né? O cara... Assim, eu respeito muito quem gosta. Inclusive, hoje eu gosto mais, assim. Se eu for parar pra pensar, filosofia eu tenho um pouco mais de interesse. História do direito eu tenho um pouco mais de interesse também. Mas na época o cara não tem zero maturidade pra entender, compreender como é que aquilo ali faz diferença no estudo do direito. E aí, eu passava o dia dormindo. Fazia o curso à noite, chegava lá às 6h45. A gente gaseava a aula que só também. Não gaseava aula, não. Tipo assim, participava daquelas aulas que a gente gostava. A gente também foi muito estratégico na faculdade, né? Participava daqueles momentos que a gente gostava. E eu não fazia muita coisa durante o dia. E aí eu comecei a entrar naturalmente naqueles questionamentos. Tipo, eu larguei um curso de administração para passar o dia dormindo também. Embora a gente também tivesse muita brincadeira, a gente tinha um senso de responsabilidade. Tanto é que a gente estava cursando na universidade. E aí eu comecei a pensar, o que é que eu posso fazer para preencher minha rotina e eu, de uma certa forma, também eu venho a ter um pouco mais de interesse pelo curso. E aí seria, naturalmente, procurar um estágio. Eu me lembro até hoje, no CIGA, a minha então orientadora do estágio lá no escritório que eu entrei, ela fez uma postagem no CIGA, escritório tal, está disponibilizando uma vaga, estudantes do 4º ao 7º período, alguma coisa nesse sentido. E o CIGA é uma ferramenta interessante. Inclusive os escritórios de Natal que eventualmente tenham interesse de procurar alunos, eles tentem procurar a direção do curso de Direito, porque eles publicam lá as vagas. E aí eu resolvi encaminhar o meu currículo, né? Ou seja, uma folha de papel sem nenhuma eficácia, né? Parecia... sem nenhuma força, né? Eu não tinha nenhuma experiência de nada, nunca tinha trabalhado na vida. Só tinha exercido aí, cursado 2 universidades, e estava cursando, na verdade, e resolvi participar do processo seletivo do escritório. Entrei nesse escritório bem interessante, de um professor da universidade, e um escritório grande à época, então, era mesmo no boom imobiliário também, de Natal, lá ainda tinha uma... Então tu começou no civil lá. Exato, aí comecei com essa área de imobiliário, tinha muitas construtoras no escritório, então, e aí a gente passou por um boom imobiliário, depois passou por digamos assim, por uma falência no setor, e a gente também acompanhou isso lá no escritório, viu muitas construtoras crescerem e também decaírem, assim como algumas construtoras continuaram muito sólidas, e aquilo ali foi me trazendo um interesse maior pelo direito. Eu disse, massa. E você vê aí, tipo, um negócio interessante que você trouxe aqui, você reconhecia que teu currículo era ruim, não tinha nada, tinha mais informação pessoal do que informação profissional. Né? Mas isso não te impediu de você me enviar. Uhum. E por que eu digo isso? Né? Mário tá aqui, ele sabe disso. A gente recentemente abriu para receber currículo para professores para o curso preparatório para o Enem, e alguns professores nos procuraram dizendo, eu queria participar, mas eu acho meu currículo tão fraco, não tenho nem coragem de enviar meu currículo. Uhum. Então você perceba aí, se você dá o não para você, quem é que vai te dar sim? Né? Amorim, ele disse, eu não vou dar não para mim mesmo, se eles quiserem recusar, eles recusem. Né? Não, e isso gerou oportunidade para você. Exato. Que você conseguiu. E eu me lembro muito bem, assim, e até que se viu muito de aprendizado para mim mesmo. Quando eu me deparei diante da cadeira lá da pessoa que estava me recrutando lá, fazendo a minha seleção, eu disse, não espero nada de mim em relação a direito, não. E era uma verdade. Tu tá em que período? Eu acho que eu tava indo pro 4º período, né? Eu passei o primeiro semestre eu cursei administração, abandonei o curso, o segundo e o terceiro não fiz nada, e fiz o curso de direito, e no 4º eu comecei a estagiar. Aí já entrei o 4º semestre estagiando. Acho que foi até em período de férias que eu
entrei no estágio, se eu não me recordo muito bem. E aí eu disse, não espero de mim nada de direito, até porque eu também estou muito no início da faculdade. Não sou o melhor aluno, mas vontade não vai faltar, não. E como a gente sabe, o início de um estágio para um estudante de direito era muito braçal. Na nossa época, os processos eram físicos. 100% físico. 100% físico. Já carreguei processo... 2013, né? 2013. Já carreguei processo... Acho que era antes ainda. 2013. Já carreguei processo de 23 volumes físicos nas costas. Assim, hoje o estudante de direito muitas vezes não quer fazer isso, não. Mas, meu amigo, não tem coisa melhor do que você pegar um processo de 5, 7 volumes e folhear ele de cabo a rabo. Enquanto você tá tomando um chá de secretaria para pegar outro processo. E era isso que eu fazia. Tipo, eu sabia que aquele estágio, eventualmente, ele me obrigava a um trabalho muito braçal. Eu tinha que fazer muitas cópias. Tinha dia que eu tinha que fazer 15 cópias, que eu digitalizava. Tinha uma maquinazinha, um escaninho que o povo chamava. Que hoje nem tem mais, hoje é tudo no celular. Tinha um escaninho que você passava e ia digitalizando e aquilo ali dava erro. Eu me lembro que tinha dias que eu escaneava 1000 e tantas páginas. Mas assim, aquilo ali era uma oportunidade que eu tinha para ler processo. E eu lia muito. E a gente sabe que como o atendimento era presencial nos fóruns na época, né? Que a gente ia muito fazer carga, a gente levava alguns chás de cadeira lá. Enquanto isso, os processos que eu já tinha pego, eu tava folheando ali, tava lendo. E assim, entendia da matéria do direito? Não entendia. Mas me começou a dar a ideia de que, isso aqui é um procedimento. Eu comecei a ver que tem um padrão ali, que é nada mais nada menos do que o processo civil hoje, né? E aí, aquilo ali foi me dando interesse em relação ao direito e às matérias do direito também. Porque meu primeiro estágio foi um voluntário na Justiça, no Miguel Seabra. E aí também foi no período do terceiro período. E eu lembro que, por exemplo, no terceiro, quarto período a gente começou a pagar TGP, e o que me ajudava a gostar de TGP, porque nas primeiras, como você falou, naquela época você estava no começo do curso de Direito, você não gosta de nenhuma disciplina das iniciais. Exato. Aí você sente uma decepção em fazer Direito, como se Direito não fosse nada, só que a parte boa do Direito vai chegar ainda. E aí começa a chegar para mim com o processo, e eu venho no processo, começa a ter TGP, eu começo a me interessar e a entender. Então é assim que funciona. Então... Talvez o mais interessante, o que desperta a você dizer, eu acho que eu vou seguir essa carreira, é esse momento. É quando você identifica que existem matérias no curso de Direito que tem relação com a prática, que até então é meio distante, né? De você conseguir enxergar. Eu lembro até hoje, eu lendo a primeira sentença, eu vendo o que é uma sentença, né? O que é um despacho. Aí vendo um papel lá, escrito despacho. Então, quer dizer, rapaz, que despacho é só isso, assim. O que torna o despacho é o juiz botar despacho ali. E você não faz nada, você imagina o que é um despacho. Você imagina outra coisa. Mas o que é o despacho? É uma folha de Word que ele botou despacho em cima e despachou alguma coisa. E hoje, assim, depois que a gente amadureceu até no curso de Direito, que já compreende como é que funciona o processo, a gente às vezes nem para ter essas reflexões, né? Que essas dúvidas que a gente tinha, porque vai se tornando algo perene, algo ali natural, que você vai incorporando no seu dia a dia. Mas eu me lembro que isso era muito interessante, assim, o fato de eu ler muitos processos físicos me ajudou muito a gostar do curso de Direito, assim, começar a me interessar pelo curso. Mas aí tu começou no primeiro estágio civil, aí depois trocou de estágio, foi pra... Rapaz, eu fiz tanta coisa na vida. Eu fui... Quem vê pensa que ele já fez, né? Já trabalhou em obra, já foi não sei o quê, aí já... Rapaz, vou dizer, eu ainda, assim, do quinto pro sexto semestre em diante, eu sempre tive 2 estágios depois disso. Minha faculdade era à noite, eu sempre tive um estágio de manhã e outro estágio à tarde, até acabar a faculdade. Eu acabei a faculdade em um estágio de 8 horas. Eu estava no escritório e já estava trabalhando 8 horas. Mas, vamos lá. Ainda nesse primeiro estágio, eu tive uma oportunidade de passar um tempo na Secretaria de Infraestrutura. Abri um processo lá seletivo de estágio para acompanhar as licitações. E aí eu passei 1 mês trabalhando lá, de manhã, e na verdade à tarde, e nesse estágio, nesse escritório de manhã. Sendo que quando foi efetivar a minha contratação, eu não tinha 50% do curso, e aí meu contrato ficou empancado e eu não consegui dar seguimento a esse estágio. Mas me acendeu a luz que eu disse, eu posso fazer 2 estágios, ganhar dinheiro, né? Acaba liso. Acaba ganhar... Querendo gastar com o quê? Querendo curtir a faculdade, querendo comprar livro, né? A de Meca é caro, né? Aí, de manhã e de tarde, eu disse, eu vou trabalhar de manhã no estágio e trabalhar à tarde em outro estágio.
E aí foi quando eu comecei a procurar outros estágios ao mesmo tempo em que eu estava no escritório. E aí, nesse momento, depois que eu não consegui permanecer na Secretaria de Infraestrutura, eu depois consegui um estágio no Procon, e aí ficava à tarde no Procon e de manhã no escritório. Aí eu me lembro que nesse momento eu queria sair do escritório para ter outra experiência, e aí passei num concurso de estágio do TJ e fui chamado para o TJ de manhã. Assim, Tu não passou na AGU, não? É mesmo, você tá sabendo da minha vida mais do que eu. Eu lembro da AGU que era tu e Márcio. Exato, então, e Silvio também. Na Silvio AGU? estagiou na AGU também. Então, aí foi no momento... Que é aquela AGU atrás do Autoshop, né? Exato, E assim, inclusive essa prova da AGU eu fui de Vitória. E não impediu o sucesso. Não impediu, não queria... Oh, meu Deus do céu. Aí, resumindo, aí quando exatamente, desculpa, o TJ veio depois da AGU. Aí eu passei na AGU, na época, todo mundo tinha Com medo. todo respeito à AGU, mas pagava mal o estagiário. Pagava mal que só. Pagava mal o estagiário. Pagava mal. Aí eu disse, eu não vou sair do Procon, que me pagava bem, e também não quero perder a oportunidade de estágio na AGU. Foi uma oportunidade bem legal mesmo assim. E também não queria sair do escritório 100%. Aí eu me lembro que nessa época eu fiquei um tempo Procon, AGU e escritório. Como é que tu fazia? Que o Procon e a AGU não me escutam, né? Porque havia essa... Em tese era para ser dedicação exclusiva. No escritório eu ficava fazendo relatórios em casa e visitava um cliente. Era uma construtora específica que eu ia um dia na semana. E aí eu alinhei com o meu chefe do estágio do Procon e disse, esse dia eu chego um pouquinho mais atrasado. E aí fiquei nessa época em 3 estágios. Aí foi quando eu decidi sair do escritório também, com o coração apertado, porque eu gostava da vida de escritório, mas porque eu passei no TJ. Aí foi quando eu larguei o Procon e fiquei no TJ, na vara civil, e ao mesmo tempo ainda fiquei na AGU. Aí foi quando começou, isso aí já foi mais ou menos até o 7º período da universidade. Aí mais ou menos, acho que no 8º período, Alan estava estagiando no escritório, Alan. Já que a gente vai aparecer a foto. Já vai aparecer a foto do escritório. Onde disse, aí surgiu uma vaga ali pra você trabalhar no escritório que eu tô estagiando. Um escritório muito bom da cidade, assim, referência. Os caras são muito dedicados, aí, assim. Pois é. E aí... Morezinho lá atrás, né? Eu aqui, você ali e os nossos colegas, chamo todos. Aí foi quando o Alan disse, tem uma vaga aqui no escritório que eu tô estagiando e eu acho que você preenche o perfil. Era pra começar a minha história com direito de trabalho. Era. E aí eu nunca tinha, na verdade eu tinha pago direito de trabalho, mas nunca tinha assistido nenhuma aula de direito de trabalho. Quer dizer que antes de Alan, Amorim, o trabalhista, não mexia no trabalho. Não sabia nem o que era isso. Assim que a gente descobre as coisas. Então Amorim era da construtora, não mexia em trabalho. Não, eu tinha sido Procon, eu tinha sido vara civil. Vara civil não tem trabalho, direito de trabalho totalmente diferente. Aí... foi quando você me chamou, acho que era 8º semestre, por ali já. Acho que era. Não era? Que eu me lembro que eu ainda passei 2 anos nesse escritório, e aí ainda advoguei no escritório, enfim. 2016. Eu sou ruim de dados, você é melhor do que eu. Aí, nesse escritório, eram 4 horas. Aí eu me lembro que eu ainda fiquei uns 6, 7 meses nesse escritório e no fórum também, na 21ª Vara Civil. Eu acho que já prescreveu esse crime, né? Que seria... desrespeitar a dedicação exclusiva. Improbidade acho que já foi. 5 na de improbidade já foi, né? De respeitar a dedicação exclusiva dos estágios públicos. Mas assim, no Código Penal que ela responde. Todos nós fizemos isso. Você, Silvio Mairone fez também. Todo mundo estagiou em 2 lugares. Eu fiquei no Ministério Público e no escritório um tempo. Foi? Foi 1 mês. Isso é calúnia. De calúnia, né? Pois é. Aí pronto. Saí. Aí pronto. Aí fiquei um bom tempo ainda no fórum e escritório. Agora minha vida era muito corrida, porque eu lembro que à noite a gente ainda fazia faculdade. E ainda parava o carro na subida, assim, no meio dos matos. Eu cheguei com a mãe do TJ. Eu pegava ele assim, ele tava saindo do carro, botando a camisa. Como é que é? Silvio, na época que eu estagiava no TJ, ele também tinha passado o mesmo concurso que eu e também estagiava numa vara criminal, de execução fiscal, né? Aí... Olha, a história de Silvio começa daí, mas será nos próximos episódios. Aí a gente dava ali uns 15 minutinhos, aí desce aí
no refeitório pra gente trocar uma ideia. Eu e Silvio é o mais conversador que eu conheço. Meu amigo, vocês vão ver. Senta que lá vem a história. Aí a gente descia pra tomar uma aguinha, conversar 5 minutos, passava ali uns 15, 20 minutos, o estágio era de 6 horas, era ralado, e batia ponto na época também. Aí... Bater ponto era fogo. Era foda. Aí pronto, aí a gente se encontrava muito. Mas retomando a história do... Eu nunca estagiei um canto que eu precisava bater ponto. Rapaz... Eu lembro que a maior hipocrisia do mundo era o Ministério Público. Porque ele exigia de todos os lugares de estágio que tivesse ponto eletrônico, que você batesse. Mas lá você não batia ponto. Lá você preenchia uma folha e aí eu chegava no último dia do mês. O que nós podemos chamar de horários britânicos, né? As folhas com o mesmo horário de entrada. Não, eu inventava, eu pensava, segunda-feira eu cheguei tarde, cheguei 9 horas. Cheguei 9, que até 1 da tarde. Aí disse terça-feira eu acho que eu acordei bem. Terça-feira eu trabalhei, né? Isso no dia 2, eu preenchi no dia 2, só que eu tava no dia 29 do mês. 20 dias depois eu preenchendo, eu nem lembrava. Aí, rapaz, acho que aqui foi 8 mil que eu cheguei. Não, aqui foi 8,35 e ficava preenchendo aleatoriamente. Que os órgãos fiscalizatórios não escutam. Que eles mudem, né? Que eles estão errados. Eu estava submetido a uma relação e eu era vulnerável. Aí, teve um momento que eu fiquei no escritório e aí fiquei com você também. A gente, inclusive, aí fiquei até terminar o curso. Né? Inclusive passei um bom tempo. Estão rindo aí, não fiquem com você, ó. Rapaz, não presta não pra trazer esse não, porque fica querendo conversar, né? Aí bagunça. Comentarista aqui. Aí a gente ficou, trabalhou no escritório, né? Enquanto estágio, passei acho que uns 2 anos ainda enquanto estagiário. E aí me formei, a gente passou na OAB. E eu continuei nesse escritório como... E a tua OAB foi a do cancelamento, Foi do né? cancelamento. Minha amiga, aquilo ali foi uma loucura. O povo acha que o negócio de cancelar a prova da OAB começou agora, hein? Meu amigo, o que é que eu tinha arquitetado? O que é que a gente fazia? A gente, no penúltimo semestre, a gente fazia a OAB e no último fazia o TCC. Era. Não era? Quem seguiu o curso normal? Acho que você terminou... Eu tentei um semestre. Isso, né? Então, por exemplo, eu fiz a minha OAB... Em abril de 2016, apresentei o TCC no segundo semestre de 2016. Você fez a OAB no final de 2016. Para me formar em 2017.1. E aí a sua prova ia ser em janeiro da segunda fase. Exatamente. Que era quando a primeira fase era no final do ano e a segunda fase era em janeiro. E aí eu contava que eu ia passar, que ia acabar a prova e eu ia conseguir fazer meu TCC. Diga-se de passagem, eu já estagiava 8 horas. Eu trabalhava 8 horas no escritório. Era como se fosse não era nem estágio, era tipo algum assessor jurídico, alguma coisa nesse sentido já. Paralegal. Paralegal. Aí quando eu ia fazer a prova, no dia da prova da segunda fase, na sexta-feira, a prova era no domingo, minha prova foi adiada porque teve uma rebelião aqui dos presídios do Rio Grande do Norte. Você é Alcaçuz, eu acho. Alcaçuz, todos. Foi, né? Generalizado. A cidade, ninguém podia sair de casa. Era um lockdown por causa dos presídios, né? Digamos assim. Hoje a gente vivenciando por causa do Covid, infelizmente. E aí, o que é que aconteceu? Nesse primeiro edital da OAB, tinha a previsão de que... E aí, acho que foi por isso que a gente resolveu enfrentar esse edital da OAB na FG. E aí, seguir sendo professor desses alunos para a OAB. A primeira previsão era, em eventual não realização da prova da segunda fase, a prova vai ser realizada na próxima segunda fase. Ou seja, eu não me lembro qual era o nosso exame, não sei se era 23, 24. Isso era o 20. 20 era alguma coisa 20. Assim. Então ela só ia ser feita na segunda fase do 21. Porque o 19 foi o antes de entrar o CPC novo. Aí você escolheu fazer o 20 para pegar o CPC novo. Para estudar o novo CPC. Porque eu fiz a prova no CPC antigo e quando terminei a prova eu já tinha que fazer, já tinha que fazer o CPC novo. Embora a gente fosse meio irresponsável com o curso, a gente tinha algumas responsabilidades. Eu escolhi fazer a OAB seguinte mesmo, você me lembrou bem. Eu escolhi fazer a OAB seguinte porque eu dizia, eu vou estudar o novo CPC, eu tenho que saber o que é que tem no novo CPC, né? E aí... Foi um negócio bagunçado, porque a gente pagava a disciplina de medida cautelar, que era com base do CPC antigo, já sabendo que aquilo não ia existir mais. Não existe mais. Exato. E a gente tinha um semestre de aula de algo que a gente não ia usar. Então a gente perdia um semestre de uma disciplina inteira na faculdade de algo porque não atualizaram o curso. E o meu professor era bem viajante na época. E ele disse, não tem que dar porque o direito muda, mas a gente tem as bases, não sei o que, enfim, é aquele negócio, né? Quando o professor não quer mudar a aula, eu sei que o professor, quando a gente não quer mudar a aula, a gente inventa. O cara faz os slides. Desculpa,
Aí, Pior que eu gosto de mudar só tem slide. professor aqui. Mas eu gosto de mudar slide, eu mudo. Toda turma muda o slide, tudinho. Mentira, tudo muda não, Silvio. Tudo muda assim, é igual. É o podcast proibido. É o podcast proibido, esse aqui é. Aí, resumindo, né? Eu terminei. O que é que aconteceu? Se minha prova era em janeiro, ali lá pro dia 15 a 20 por ali, ela foi lá pra junho. Lá pra junho, julho. Lá pra junho, julho. Me lasquei, porque eu tive que estudar para uma segunda fase e fazer o TCC. Ainda. E trabalhava 8 horas. Foi a partir daí que eu comecei a dormir às 4 horas da manhã, acordava às 7, quase que virado, ia trabalhar, aí dormia, aí chegava em casa, fazia uma parte do TCC, terminava de estudar às 4 da manhã, assim, isso foi um momento, assim, hoje eu vejo como um momento muito importante, divisor de águas na minha vida. E sem brincar que o cara fica puto, porque o cara perdeu a prova, não é tipo, eu não passei, ou alguma coisa, porque não quiseram refazer outra. Não quiseram refazer uma prova. Reaplicar, né? E teve reaplicação em outros cantos. Em outros estados. Acho que Salvador teve reaplicação. Exato, já teve. Depois da nossa teve reaplicação. E aqui já. em Natal, por ser um negócio pequeno, eles que não quiseram refazer. Infelizmente, a gente não teve tanta força para conseguir reaplicar. Conseguir. Eu acho que a gente se brigasse um pouco mais até que pudesse conseguir. Mas enfim, para mim, eu digo essa frase pra minha vida: quem ousou conquistar e saiu pra lutar vai chegar no objetivo. Eu tava lutando ali. Tinha um momento que eu dormia às 4 horas, 5 horas da manhã, me lembro muito assim. Eu ia dormir com o dia amanhecendo pra acordar às 7h30, porque de 8 horas eu já tinha que estar no estágio, né? E aí isso. No estágio. Aí isso me impulsionou muito. Eu ainda. Depois. Aí consegui fazer. Fiz a segunda fase, passei. Com medo de não passar, todo mundo tem esse medo também, porque como já ia acabar minha faculdade, se eu não passasse, provavelmente eu não ia ser contratado como advogado no escritório, então aquilo ali, aquela necessidade, aquela pressão talvez tenha me formado também. E aí, terminei que passei na prova, apresentei o TCC, deu tudo certo, e terminei meu curso, e aí tirei minha carteira da OAB e comecei a advogar, continuei a advogar no escritório que eu estava, né? Na trabalhista. E aí sim. E aí, outras áreas também. Voltei a trabalhar com construtora porque Alan, no meio do caminho, resolveu abandonar o barco e aí eu tive que pegar as atribuições dele, né? A construtora que eu precisava de 6 meses sabáticos pra pensar. Pois é. Não, é porque é o seguinte, vamos ser sinceros, aqui não é uma culpa de A, de B, de escritório e tal, não. É o seguinte, o modelo de advocacia que nós vivemos hoje... No nosso estado. Eu não sei como conhece. É tipo assim, em todo o Brasil, os advogados se prejudicam muito com muito trabalho, precisa trabalhar muito. Óbvio que você vai para São Paulo, o advogado começa ganhando R$5.000. Isso. Você vai no Rio Grande do Norte, vai ter canto que vai pagar 1.900, 2.000, vai pagar o piso 2.600, tem gente que não paga. Então, olha, veja, nosso piso é 2.600. O advogado iniciante em outro estado vai ganhar 5, 6 mil. Óbvio que o custo da cidade é 10 vezes maior também, beleza. Mas você tá ali ganhando um salário alto para o padrão brasileiro. Só que na advocacia, você começa numa profissão que vai exigir bastante. Muito, exige muito. E exige advogado de muito escritório, bicho... do seu raciocínio. E aí você é sugado muito para fazer muita coisa, porque é muito prazo. Muito. É muita coisa e é audiência e é uma pressão. Porque você, às vezes, é colocado... Isso não é um problema de um escritório, é um problema do modelo de advocacia. Você é colocado assim... você vai ter que fazer audiência sob a pressão. Inclusive, a audiência tem uma história boa. A gente foi, por exemplo, para vocês terem ideia, a gente como estagiário foi para Macau, representando, junto com outros advogados, mas fazendo audiência. Fazia audiência e conciliação. Audiências por dia. Por dia. E tipo, você tá lá levando butada de juiz, porque você não pode, inclusive, nem contrapor, porque você não é advogado. Então, se o juiz falar o que ele quiser, você já como advogado já fica meio assim. Uma viagem legal, né? Que a gente fez. Uma experiência legal. Uma experiência boa. Exato. E aí... Mas a advocacia, ela puxa muito. E se você não tiver, tipo assim, uma organização de saber, eu vou passar por isso, porque é uma etapa e eu quero chegar aqui, você não aguenta. Não aguenta. E eu não tinha isso. Exato. Eu não tinha isso de, eu quero continuar aqui e tal. Porque naquela época eu não queria nem continuar advogando. Então a advocacia naquela época... Ele frustrou naquele momento, né? Eu estudava para concurso, eu fazia mestrado. Então veja, Amorim contou a rotina dele. A minha era, eu chegava lá no escritório, aí terminava de trabalhar de 7 da noite. Só que para voltar para a minha casa, que era do outro lado da cidade, era o trânsito grande. Então o que eu fazia? Eu ficava estudando no escritório para não pegar o trânsito.
Aí eu ficava assistindo as aulas do cursinho que eu fazia. E no à escritório distância. a pessoa também sofre uma certa pressão pra não fazer outras coisas, pra se dedicar ao escritório. Isso acontece muito também. Porque, tipo assim, o que é que no escritório coloca nesse modelo mais tradicional? Não são todos ali dos escritórios assim. Mas eu coloco o seguinte, eles querem, tipo, o melhor dos dois mundos, que é o quê? Eu quero que você tenha um horário, então você vai trabalhar pra mim de 8 às 19, de 8 às 18, exclusivamente pra mim. Então, em tese, o que ele quer? Ele quer um advogado CLT, né? Então, pague os direitos do CLT, mas eu não vou pagar hora extra. Então, você não pode trabalhar menos, mas se você tiver que trabalhar mais, você vai. Então, é tipo assim, hoje eu tive que passar 2 horas a mais para conseguir cumprir o prazo. Mas amanhã eu não tenho uma folga de 2 horas. Eu não compenso. Tem um banco de horas. Algo eu tive que trabalhar no sábado e no domingo, mas na segunda eu não compenso. Então, o CLT tem isso. Eu tive que trabalhar hora extra vários dias, mas eu não tenho férias 30 dias. Eu tenho a folga do judiciário. Recesso judiciário. De 20 a dia 7. É uma rotina extenuante, assim. E aí também, eu vou chegar lá, né, em relação à minha vida, porque eu também resolvi largar, entre aspas, essa rotina, mas eu me lembro que era uma experiência muito boa, eu me sentia muito realizado. Eu adoro essa pressão que a advocacia exerce, mas você tem uma ligeira impressão de que você não está trabalhando para si, você não está focando em você, você se preocupa um pouco mais com os outros, mas não é o seu cliente, você não se preocupa com o seu cliente, né? Você gasta suas energias em prol de algumas pessoas que às vezes não vão estar lá para lhe ajudar muito, né, em algumas circunstâncias. E esse negócio é interessante para que quando você for trabalhar no escritório, observe isso. Pare para pensar o modelo que você está sendo inserido. Porque vai ter... todo escritório vai ter a conversa bonita. Você vai chegar aqui, a gente vai fazer você crescer e vai ter essa caminhada e você vai virar sócio. Então todos vão fazer isso. Todos. Nenhum vai dizer você vai chegar aqui para ficar aqui nesse canto pro resto da sua vida. Nenhum vai dizer isso, não. Todos vão dizer isso. Alguns vão ter o plano bem feito. Outros não. E aí você tem que observar. Então, por que eu saí? Porque eu não queria... Naquela época eu não queria mais advogar. Então eu pensava, poxa, eu vou ficar aqui batalhando por um espaço que eu não quero ocupar. Eu quero crescer no escritório. O escritório dava oportunidade para crescer depois de muito trabalho, dava. Mas eu olhava, poxa, eu vou me esforçar para crescer, para chegar num canto que depois eu vou sair? Que eu não quero estar. É tipo assim, imagina o seguinte, você, não era o caso, mas você vai dizer, eu vou trabalhar para virar sócio, só que quando eu for virar sócio, eu vou dizer que eu não quero virar sócio porque eu quero fazer concurso. Não tem lógica nenhuma. Aí eu saí. Né? Então você tem que pensar nisso na sua advocacia. Eu estou num ambiente, esse ambiente tem crescimento. Os sócios do escritório hoje, eles saíram de onde eu saí. Tem algum caso disso? Ou o escritório ainda é pequeno, está sendo formulado, ou o escritório é antigo, tem 20, 30 anos e nenhum sócio saiu de baixo? Então, se nenhum sócio saiu de baixo desses 30 anos, não vou ser eu que vou sair, não. Você pode ter certeza. E não é por falta de competência, porque a estrutura dele não permite mesmo. E aí... você tem que interpretar isso. O bom é você conseguir aprender, porque, querendo ou não, os caras têm história. Exato. Os sócios, as sócias que estão lá, eles têm uma experiência que vão te passar. Exato. E aí pronto, aí Alan, né? Eu segui com foco na área trabalhista lá no escritório. E aí quando eu me tornei advogado, embora eu também atuasse preponderantemente na Justiça do Trabalho, teve um certo momento que lá dentro, com a sua saída, por exemplo, eu precisei pegar outros clientes, aí comecei a fazer outras áreas e tal. E assim, já ao final do meu tempo no escritório, acho que ainda passei 2 anos e pouquinho, quase 3, como advogado no escritório também, eu comecei a sentir que aquela rotina me puxava muito e que eu não tinha tanto aonde chegar, né? Eu pensava assim, eu me dedicava bastante ao escritório, muito. E aí, coincidentemente, eu também já estava começando a dar aula, né? Eu acho que eu comecei a dar aula depois de 1 ano de formado, a gente começou. Eu terminei em 2017.1, a reta tem 3 anos, talvez. 2019 eu comecei a dar aula, né? Então, passei 1 ano e meio advogando quase que exclusivamente na advocacia e aí comecei a dar aula em 2019. E fui encontrando outros caminhos, né? O que eu agradeço muito por ter entrado na reta. E aí também eu entrei desde a Gênesis, né? Foi o primeiro professor de trabalho, foi o primeiro. Porque eu vi que existiam outras oportunidades. Embora o nosso mercado fosse fechado, a gente poderia fazer com que, enquanto você estivesse atuando, você estivesse investindo na sua carreira, né? E aí
novas oportunidades também foram aparecendo. Até que eu, em 2019, final de 2019, eu resolvi sair do escritório e aí fui trabalhar numa empresa de energia, né? Sim. Eu mudei a chave da minha advocacia, deixei de trabalhar como advogado que participa de audiência, que faz prazo, né? E passei a me tornar advogado corporativo, que seria um grande divisor de águas na minha vida. Assim. Hoje, eu confesso que eu não sei o que é que eu quero fazer na minha vida, né? E eu acho que você também não sabe. Claro que a gente tem objetivos, mas a advocacia ela também oportuniza isso. Você hoje está lidando com o direito administrativo, por exemplo, e no próximo ano você está lidando com o direito tributário, seja lá o que for. Enfim, se você resolve ser advogado, você também tem que estar atento às oportunidades. E aí me surgiu a oportunidade de trabalhar nessa empresa. E aí eu me tornei advogado corporativo, que é aquele advogado do jurídico interno, né? E é outra rotina de trabalho. Outra rotina totalmente diferente. Outra rotina totalmente diferente. Eu costumo dizer que, pelo menos para o que eu vivi, existe o advogado que trabalha com vários clientes, que é aquele advogado que faz prazo, que eventualmente vai para audiência, e existe o advogado corporativo que ele tem um cliente só, né? E aí você começa a ter outras visões. Você faz parte das metas daquele único cliente. Você não faz o prazo do cliente? Não faço. Hoje eu não faço prazo. Então é tipo assim, a empresa ela contrata um escritório para fazer os prazos dela. A gente hoje trata com mais de 20 escritórios terceirizados. E aí, que é o que a gente fazia. Quando a gente estava trabalhando no advogado, a gente também atuava para algumas empresas. E a empresa, tinham empresas que tinham jurídico interno. Tinha uma lá que você atuava, que inclusive eu fiquei com ela, que tinha um jurídico interno também. E aí, inclusive, uma pessoa que trabalhava no jurídico interno, que era assistente, fez OAB com a gente, né? E aí você vê como as coisas vão se interligando. Mas assim, o advogado de escritório é a ponta do iceberg ali. Então ele está fazendo todos os prazos, rotinas de prazo, de audiência e tal, ele está na linha de frente. O jurídico interno não, ele tem uma função de gestão. Ele coleta subsídios para que o escritório terceirizado que presta serviço para ele possa eventualmente exercer e fazer uma boa defesa. E aí você começa a vivenciar a rotina de trabalhar em um ambiente corporativo mesmo. Você, no meu caso, eu sou seletista, né? Então você vivencia rotinas de trabalho, você vivencia fluxos de trabalho, processos internos de trabalho, você vivencia estratégia, você aprende a lidar com contingências, você talvez termina sendo, digamos assim, uma pessoa bem mais analítica, você vai elaborar estratégias e vislumbrar como você pode atuar e ao mesmo tempo também mais consultiva, porque a empresa demanda muito do consultivo, ela quer muito atuar na prevenção de riscos, do que naquela linha de frente repressiva que você, enquanto advogado, você atua mais ali já nas causas judiciais mesmo, tentando reprimir aquilo que já está, digamos, aquilo que já estourou, aquilo que já se transformou em lide, né? E hoje eu me vejo crescendo muito nessa área, assim, não sei se eu sou um bom advogado nessa área, ainda tenho muitas dúvidas quanto a isso, mas eu vejo que a cada dia novas portas vão se abrindo para essa área. E aí, paralelamente também, eu sigo com o meu escritório, e aí eu também exerço a advocacia da ponta do iceberg. Enfim, eu acho que não só eu, mas você também, todos os advogados que hoje a gente vivencia, todos eles existem uma vida multidisciplinar, né? Eles, em todos os segmentos. E a educação também é um segmento, e eu não quero sair desse segmento também. Pronto. E aí, vamos fazer assim, tipo um paralelo de momentos, né? Você teve um momento estudante, aí você tem um momento advogado 100% do escritório, você tem um momento advogado corporativista e professor, e um momento professor também, que ele está interligado aqui. Exato. Mas quando você é professor, meio que você desliga a chave, né? Com certeza. Qual foi a sua principal dificuldade enquanto momento estudante? Tipo assim, quando você está estudando para a OAB, o que é que você tinha que, bicho, essa é a minha dificuldade aqui, eu tô tendo essa dificuldade para estudar para a segunda fase, para a primeira fase, entendeu? Nesse momento de vida, enquanto estudante, quando sua profissão era, esquecendo o estágio, profissão era estudante, qual era a sua dificuldade profissional que você tinha? Sim. Enquanto estudante, eu tinha muita dificuldade em saber qual era o melhor caminho, de fato. Assim, eu gostava muito de processo e, às vezes, quando eu
parava e dizia, pô, eu quero estudar. Eu pegava um livro de processo civil e ele é o livro de processo civil, entendeu? Mas eu acho que isso dificulta um pouco, quando, tipo, lhe atrapalha a ter foco. Porque você pegar um livro de processo civil e tentar ler ele de cabo a rabo, pegar um livro de penal, tentar ler ele de cabo a rabo, é legal, você vai criando repertório, assim. É como uma leitura de um livro paradidático, por exemplo, que lhe dá repertório. Mas não lhe dá foco. Ele não lhe ajuda a chegar em um objetivo. Ele não especifica o seu objetivo. Você não vai saber para onde você caminhar. E aí você fica solto, entendeu? E eu acho que essa era a minha dificuldade enquanto estudante de direito, né? Que aí eu fui procurar, nas minhas experiências de estágio, de atividade profissional, algum suporte para ver, pô, talvez seja mais interessante eu procurar artigos científicos sobre aquela determinada tese que eu preciso estudar, que eu preciso defender, né? E migrando um pouco a chave, entrando nessa perspectiva de cursinho e tal, eu comecei a enxergar um pouco melhor isso, né? Como é que eu posso ter uma estratégia? O que é que eu preciso estudar para que eventualmente eu me torne melhor naquilo que eu estou fazendo, pelo menos naquele momento, né? Se eu não tenho uma estratégia a longo prazo, ainda que a curto e médio prazo eu estou fazendo alguma coisa, né? Como é que eu posso me tornar o melhor a curto e médio prazo naquilo que eu estou fazendo? O que é que eu preciso estudar para aquilo que eu estou fazendo? E essa saída da vida acadêmica e o ingresso na área de ser professor, na área da educação, me ajudou talvez a me dar um pouco mais de foco, entender o que é que eu preciso estudar e por aí vai. Aí, por exemplo, aí você teve essa dificuldade como eu posso dizer, nos estudos, e como é que você acha que isso te influenciou enquanto você como professor, e qual é a sua dificuldade, qual foi a sua dificuldade assim que você teve? Bicho, essa é meu obstáculo quando eu estou em sala de aula, tipo, para que eu possa ensinar direito do trabalho na primeira fase, para que eu possa ensinar direito do trabalho na segunda fase, a dificuldade do aluno é essa, minha dificuldade de romper isso é essa, entendeu? Entendi. Assim, para o professor, qual é o meu maior desafio enquanto professor hoje? Quando eu estou dando aula, por exemplo. O meu maior desafio é fazer com que os meus alunos que estão me assistindo, e a gente vive um pouco essa ideia do curso presencial, como é que eu posso fazer para que eles não larguem a atenção de mim? Porque eu preciso transmitir a ele, pelo menos, algo que vai ajudar ele a se dar bem na prova. É o meu grande dilema. Tanto é que até Maíra, que fez parte desse último podcast, ela falou, o Amorim ficava pinotando ali. O meu grande dilema enquanto professor hoje é querer prender a atenção dos meus alunos. Então, tanto é que alguns alunos dizem, pô, você parece um stand-up sua aula e tal. Porque isso faz parte, talvez, não sei, inconscientemente, de uma habilidade que eu fui adquirindo para tentar prender os alunos na minha aula. E aí, ultrapassado esse grande dilema que eu tenho, é como eu faço para os alunos poder prestar atenção em mim, como é que eu posso fazer com que ele tenha interesse em estar vendo um boy, que a gente tem essa dificuldade também, um menino ali, dando aula para pessoas, a gente tem alunos bem mais velhos, bem mais experientes do que a gente, com muito mais carga de conteúdo do que a gente. Como é que eu faço para aquela pessoa prestar atenção em mim, para que ele possa absorver alguma coisa que eu tenha eventualmente para oferecer para ele? Esse é o meu primeiro dilema. O meu segundo dilema é exatamente esse. O que é que eu preciso estudar enquanto professor para que o meu aluno seja mais assertivo? Então, assim, as duas frentes da minha aula que eu tento trazer, e às vezes eu sou falho também, é fazer com que o aluno goste da minha aula, assista a minha aula, ainda que ele me odeie enquanto pessoa. Eu não sou um professor muito mais humanizado, infelizmente. Inclusive é algo que eu venho construindo, vocês vêm me ensinando muito a isso. A filosofia da reta, e é por isso que a gente precisa estar alinhado à filosofia da empresa, do ambiente corporativo. A filosofia da reta vem me ajudando nesse sentido. Eu não sou um professor mais humanizado, mas eu quero que ele preste atenção na minha aula e que ele saia com a impressão de que eu dei os caminhos para ele e, eventualmente, diminuir um pouco, encurtar a distância, né? E o distanciamento que a gente, enquanto estudante de direito, tem, pelo fato do direito ser muito vasto,
consegui uma aprovação no cursinho, e aí, especificamente, pelo que eu dou de aula, a OAB, né? E o que é que tu acha? Aí a grande dificuldade Sim. nisso tudo, né? Eu comecei fazendo minhas aulas de Direito do Trabalho, assistindo a aula de grandes professores. Que eu sabia que eram os professores referências em matéria de Direito do Trabalho. O que é que eu disse? Eu digo, pô, eu tenho um ano de formado aqui. E aí, sincero mesmo, eu convivia muito com Direito do Trabalho na minha profissão. Tinha um repertório legal, né? Tinha um repertório de casos práticos legais. Mas nunca tinha estudado para isso. Tinha estudado a minha prova da OAB há um ano atrás, seja lá o que for. E aí o grande dilema foi, eu digo, pô, eu vou assistir às aulas dos grandes professores que eles já estão há 15, 20 anos focados, sabendo o que é que cai. E pessoal, nada se cria, tudo se transforma. E eu incorporei isso para minha aula. Eu trouxe o conteúdo dos professores. Claro que hoje as provas, eu não assisto mais aulas dos grandes professores, infelizmente. Mas isso poderia me agregar muito, mas por questão de tempo eu não estou conseguindo fazer isso. Mas a gente vai adquirindo uma certa carga de experiência, vai fazendo questões, vai vendo as questões, vai fazendo provas e tal, e a gente vai conseguindo entender um pouco melhor como é que funciona a sistemática. Mas o meu grande dilema era esse. Como é que eu posso fazer para dar a melhor aula, uma aula mais assertiva? E aí eu peguei, incorporei aulas de grandes professores e talvez a gente foi conseguindo encontrar um caminho de assertividade que a gente sempre está percorrendo esse caminho. A gente vai transformando, né? Porque tipo, a pessoa acha, é só copiar uma aula. Não é copiar uma aula. Você pega vários professores, vem o foco que eles dão e estuda a prova, né? E aí estuda a prova. Sim, exato. O cara, eu quero ser professor para a OAB, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero ser professor pra... Você tem que estudar a prova. Muito. Exatamente. Então, bicho, por exemplo, nas minhas primeiras turmas, eu lembro que eu fiz várias planilhas. As pegadinhas que a prova cobra. Eu sabia, eu li e reli e resolvi, estudei todas as questões de processo civil, desde processo civil novo até aqui. Para eu saber, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, e aqui nós falando mal de A e de B, tem curso ainda que vai fazer, por exemplo, prova da OAB simulada e coloca assinale a alternativa incorreta. As 4, dentre as 4, quais são as certas? Né? Isso nunca caiu na OAB assinar a alternativa correta. A incorreta. Ele colocar 3 certas e colocar a incorreta. Se você pegar todas as provas da OAB, não existe isso. Porque talvez na antiga que não era nem aplicada pela FGV. Eu acho que eu olhei, até o início da FGV não tem. Entendeu? Então, tipo assim, qual é a lógica? É o professor que está distante da prova. Isso. O professor, às vezes, ele está com vários preparatórios para várias fontes, então para FGV, para concurso e tal, ele está ali seguindo, dando uma aula que é boa, mas não é direcionada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Direcionar. E aí é você estudar a prova enquanto professor. E para você, enquanto professor de segunda fase de trabalho, o que é que você acha que diferencia? Várias coisas diferenciam, né? Mas o que separa o aluno que passa na segunda fase de trabalho e o aluno que não passa na segunda fase de trabalho? Tipo assim, a gente sabe hoje, e até eu fiz um post no blog da Reta falando sobre isso, a segunda fase de trabalho, ela é, até o 29º exame, ela foi a segunda mais escolhida na história da FGV. A primeira é penal e a segunda, trabalho. Mas ela não é que tem a maior aprovação. A maior aprovação vem de constitucional, que tem uma escolha pequena. Constitucional, acho que 8% dos alunos escolhem constitucional, mas tem uma aprovação alta. Aí você pergunta, por quê? Porque constitucional é mais fácil? Não. Porque quem escolhe constitucional, se é pouca gente, a maioria das pessoas gostam e tem facilidade em constitucional. E muita gente escolhe penal e trabalho, Maria vai com as outras. Eu não sei nada de trabalho, mas todo mundo vai fazer, eu vou fazer também. E essa pessoa, naturalmente, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Né? Mas o que é que você está preparando para a segunda fase de trabalho desde 2019, ali, na segunda prova de 2019, eu acho a primeira já. Contato com alunos de segunda fase. Vendo muitos alunos aprovados, tem às vezes turmas com 100% de aprovação e tendo também contato com bons alunos que não passaram. O que é que você acha que levou, por exemplo, que leva um aluno à reprovação? Assim, os bons alunos, bons mesmos, aquele que a gente sabe que é diferenciado, que faz os simulados e não passam, eu acho que não é culpa dele, 99% é por questão emocional. Aí eu não vou nem inserir eles nessa digamos assim, nesse grupo de não aprovados. Porque os bons alunos, aqueles que você sabe, o professor conhece os alunos que são muito bons, que são diferenciados. Quando ele não passa, é uma surpresa pro professor. E aí certamente tem algum viés emocional, que a OAB também pesa muito nesse sentido. Sim. Agora sim, a grande massa que termina não sendo aprovada, tem 2 caminhos aí. Um é aquele que realmente não se dedicou. Porque a prova da OAB, embora ela não seja a prova mais difícil que você, enquanto aluno, vai fazer, ela
lhe exige um estudo, lhe exige dedicação. E o segundo grupo que eu consigo vislumbrar também é das pessoas que não seguiram muito o script. A prova da OAB, ela é bem técnica. O povo tem medo, às vezes, estudante de direito tem isso, sobretudo na prova da OAB, estudante de direito às vezes gosta muito de complicar a resposta de uma discursiva, por exemplo, aí tratando da segunda fase. E a resposta ela não precisa ser complicada, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser limpa, ela tem que ser seca. A FGV cobra, basicamente... Traz vista da faculdade, né? Exatamente. Você traz aquela ideia das matérias propedêuticas que você tem que dar uma viajada grande. Você vem imbuído daquela ideia de que você tem que escrever bonito, que você tem que... Escrever muito, botar latim, não sei o que. Aí você joga vomita aquilo na prova da OAB. A prova da OAB não tem tempo pra você fazer isso. E não tem espaço pra você fazer isso. Imagine que o examinador está corrigindo milhares de provas discursivas. Ele não quer que você coloque ali juiz postulandi, juiz variandi, ipsocieta ibius, que é o ipsocieta ibius, que era o nome do time de futebol da gente. Ele não quer que você coloque isso. Ele quer que você seja um pouco mais objetivo. E normalmente as pessoas que têm dificuldade em se desvencilhar dessa objetividade, de ser um pouco mais prolixo, também terminam não passando na prova da OAB. Aí essa pessoa tem dificuldade, por exemplo, você ensinou. Você professor, aqui o professor mostrou. Por que você acha que a pessoa tem uma resistência a seguir o que o professor está dizendo? Sabe? Porque tem esse aluno. E eu sei que tem. Tem sim. E é algo que a gente, eu acho que deve mostrar aqui. Quando o professor que trabalhou segunda fase trabalha várias turmas, professor que está aqui fazendo algumas segundas fases, principalmente de civil, eu vejo que alguns alunos têm a resistência. Tipo, o professor fala, faça assim, aí ele, beleza, mas quer fazer assado. E de onde ele tira esse assado, eu não sei. Tipo, o professor fala, faça todos os simulados e na resposta siga esse modelo de resposta, e ele não quer seguir. Por exemplo, na minha segunda fase, nas questões discursivas, eu digo qual é as conjunções que o cara deve usar, por exemplo, entendeu? Como é que ele deve começar. Ele dá um texto pré-pronto. Dá um texto pré-pronto, ele só muda o artigo e pega um pouco da integralidade do texto da lei e joga, porque você não pode... E da pergunta também, né? E da pergunta também, assim, exato. Então... Que é isso que eu digo, a pergunta faz, o que João deve fazer, não sei o que. Aí você vem, João deve fazer... Aí, isso que é o artigo da lei, com base no artigo tal. É basicamente isso, numa discursiva de segunda fase, e inclusive numa peça processual, numa peça prática profissional também. Às vezes eu acho que tem alguns que falta um pouco para alguns alunos de humildade, de entender que a prova ela é uma prova técnica. Eu acho que é só isso mesmo. Se você consegue mostrar para o seu aluno, dizer, você é um excelente aluno, você escreve bem pra caramba. Sua peça, uma reclamação trabalhista sua vai ser 1000 anos-luz, talvez, mais bem escrita do que a minha. Embora isso também esteja acabando para o judiciário. A gente hoje está precisando de peças um pouco mais objetivas, técnicas e simples. Um juiz hoje odeia ler uma peça de 50 páginas. Eu odeio ler uma contestação de 20 páginas. Eu nem leio. Então... O que é que você vai perceber? Que essa realidade de prática e técnica, se o cara não entender isso, não for humilde para entender que ele precisa trazer isso para a prova, ele vai levar fumo. E aí, o que é que acontece isso? Às vezes é falta de assertividade no aluno também, né? Ele não tem maturidade suficiente para entender que a prova exige isso. E aí não é culpa dele. É porque... o nosso curso, ele também não trabalha essas questões. A gente não tem, por exemplo, na universidade, aulas voltadas à aplicação da prova da OAB, Sim. Que poderia ser algo que poderia ser revisto também. E aí é natural que o cara que vem carregado de conteúdo, às vezes é um conteúdo denso, de doutrinas pesadas, ele queira eventualmente lançar numa prova discursiva porque pensa que aquilo ali vai fazer a diferença na sua aprovação. Mas a OAB, ela não exige muito esse tipo de conhecimento, sabe? Sim. E aí, falamos da estudante, OAB, e o que é que você diria hoje, por exemplo? Imagine que um aluno seu quer, professor, eu quero seguir seu caminho, eu quero ou ter meu escritório, ou seguir a carreira de advocacia corporativista. O que é que você faria, que agora você está contratando, né? Eu sei que você está contratando gente. O que é que você diria para uma pessoa que quer ter uma oportunidade de estágio no escritório, por exemplo, num escritório que não é o grande, o que tem 20 anos, 30 anos, mas que são de pessoas qualificadas que estão montando, estão empreendendo, estão montando ali o início, como o seu caso, e para a pessoa que não, eu não quero ter um escritório, eu quero ser um advogado de uma grande empresa. Como é que essa pessoa
pode entrar? O que ela faria para entrar? Rapaz, ele tem que ser humilde para dizer que não tem conhecimento do direito. E assim, pô, um cara que tem pelo menos, que é formado, ele já entende um pouco como é que funciona o curso de direito. Aí não adianta chegar um estagiário e dizer, não, eu tenho pesquisas profundas na área de direito penal e tal. Pô, nem advogado tem isso. Se você não seguir a área acadêmica, você não vai ter uma pesquisa profunda em direito criminal. Então, assim, é o cara ser sincero consigo mesmo, saber as suas limitações e ter sangue nos olhos, meu amigo. E vontade de aprender. Vontade, sangue nos olhos envolve tudo isso. O cara tem que ter vontade mesmo, assim. Pô, o cara lhe passou pra fazer uma cópia. Faça aquela cópia. Você pode até ali internamente internalizar que aquilo, pô, isso aqui não é trabalho de estagiário. Mas faça. Porque é aí que vai surgindo as oportunidades, né? E outras circunstâncias também. Procure trazer inovação à sua atividade. Seja um cara que questiona, seja uma pessoa que traz eventualmente novas ideias. E enquanto você está ali na sua empresa, trabalhe por você, não trabalhe pelos outros. E a gente sabe que tem um ambiente de estágio, por exemplo, você tem 4, 5 estagiários no escritório. Tem 2 ou 3 que não estão nem aí, estão só ali para ganhar a bolsa, não querem saber de nada, faz o trivial e pronto. Não seja aquela pessoa. E aí você vai dizer, não, eu não vou fazer porque eu sei que tem 3, 4 que se escoram em mim. Deixa eles se escorarem em você. Deixa eles se escorarem em você. Que eu tenho certeza que mais oportunidades vão aparecer para você que não se escora nos outros. Assim, faça por você, faça por você. Faça por você. E aí, onde é que a Amorim se vê daqui a... Tá 4 anos. 4 anos tá bom, 5? 5. 5 anos. Então, estamos em 2027, a Amorim vai estar com seus 34 anos. Rapaz, eu queria me ver. Eu tenho medo do que vem aí. Eu tenho medo, mas bora lá. Eu queria me ver na fazenda, aposentada, andando de cavalo. E assim, pra quem não sabe, a Amorim é fazendeiro, né? Andando de cavalo. E pronto, curtindo. Aposentado aos 34, cara? Eu queria. Mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Não tenha dúvidas que você vai me ver trabalhando, feito um condenado, seja em qualquer canto que eu esteja. Assim, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de verdade, assim. Com certeza eu pretendo continuar dando aula, né? E seguir a advocacia, seja corporativa ou advocacia de escritório também, especificamente. Eu confesso que, por enquanto, eu sigo os 2 caminhos e gosto muito. Bicho, eu gosto muito de fazer tudo que me aparece. Então, eu não consigo. Eu não tenho essa resposta. O que é que eu vou estar fazendo daqui? E um sonho, cara, tipo assim, imagina só, não ligado à aposentadoria, mas tipo assim, um sonho de vida assim, por exemplo, você tava andando na fazenda ali, aí o cavalo tava, né, cavalgando, aí pum, bateu um negócio de ferro no chão, você bexiga negócio de ferro, quando você vê uma lâmpada. Aí você esfrega aqui e vê um gênio, só tem um desejo. Só tem um desejo. Aí, você tá ligado que eu acabo de dizer, rapaz? Eu quero ter mais 3. Eu só tenho um desejo, né? Eu não quero que tenha mais advogado no mundo. Aí eu acabo, pronto, seu desejo é realizado. Não, peraí. Ele disse, me processa. Não tem mais advogado? Não tem mais advogado? Me processa. A Amorim também é humorista aí, ó. Rapaz, eu gosto muito da vida que eu tenho. Não é assim, não tenho tudo longe de eu ter tudo que eu tenho, assim. Mas eu me sinto muito realizado com o que eu vivo hoje. Então, se eu tiver saúde, velho, parece uma hipocrisia, né? Mas sério mesmo, assim, vamos viver hoje. A gente vê muita gente, né, bicho, que a gente para pra pensar assim, vê casos de gente, poxa, a filha de Thiago Live, né, do nada, o pai descobriu a filha pequena com um tumor no olho. Pois é, pronto, ele tinha sonhos pra 5 anos, mas aí vem um negócio desse, você abdica de todos os sonhos por isso, entendeu? Eu tô numa fase da vida, pelo menos hoje, de pensar no hoje, assim. Eu não tenho filho ainda, não sou casado. Eu tô vivendo hoje, assim. E não vejo, assim, pelo menos, eu sei que muitas pessoas podem me questionar, pô, como é que você não se vê? Momento de vida. Com certeza, daqui a 2, 3 anos eu vou ter uma perspectiva de vida totalmente diferente, né? E eu sou muito agradecido pelas pessoas que me cercam, vocês que me cercam, e meus amigos, assim, eu sou muito feliz. Mas tá chorando aqui, pessoal. É verdade. Por tudo que eu tenho hoje, assim.
E assim, o que eu vou ter amanhã é consequência do que eu tô fazendo hoje. E aí, duas boas perguntas pra acabar, pra liberar a galera da Vox aqui. Não, Mário Vitor, editorial, ele já tá Ele já tá aqui, ele já fez uma hora. Não sei o que. Duas tá perguntas. pagando hora extra. Uma o que é que tu diria? Vamos supor, o cara vai se inscrever na segunda fase de trabalho, vamos supor que ele já passou a primeira fase e vai fazer a segunda fase. Não, se ele não sabe o que ele vai fazer, faça direito do trabalho. Pronto, o que é que você diria pra esse aluno? Você quer fazer trabalho, o cara chega pra você, professor, eu acho que quero fazer trabalho. O que é que você diria pra ele? E, segundo ponto, quem você queria ver aqui na próxima eu não sei porque... Na próxima eu já sei quem é o próximo. Aí já tem uma escala de convidado, mas quem você queria que tivesse aqui nos próximos dias? Então, o que é que você diria pra esse aluno que tá pensando em fazer trabalho, que vai fazer trabalho, que acha que é só escolher trabalho que passa, né? O que é que você diria pra ele? E pra motivar ele a estudar trabalho também. Sim. E o que é que você... Quem que você queria ver aí? Fora os que você já sabe que vem, né? Se convenceu a vir. Pessoal, o Silvio tava aqui, né? Porque ele poderia estar junto da gente, mas ele gosta de analisar. Silvio é um cara estratégico, né? Advogado tributário, vocês vão conhecer, né? Tudo estratégia. Tudo estratégia, são muitos milhões envolvidos, né? Um passo errado pode, né? Um cara que sabe domar o leão, né, velho? Ele merece nosso respeito. Então, quem tem dúvida acerca do que fazer na segunda fase, faça direito do trabalho. Você vai encontrar pessoas muito legais aqui, não tô brincando. Mas assim... Mas eu concordo, pessoal, eu concordo. Sério mesmo, direito do trabalho, embora não seja uma matéria que as pessoas tenham muito familiaridade, quando você vai se deparando com situações de práticos profissionais, você se encanta, pô. Porque ao mesmo tempo que às vezes a gente não estuda muito direito do trabalho não é uma matéria muito difundida nas universidades, pelo menos por onde eu vivencio, o povo normalmente não costuma ser a menina dos olhos lá da galera. Aquela gosta de penal. O povo gosta de penal, assim. Mas a prova da OAB é uma prova... A galera gosta de penal por quê? Porque tem muitas ideias, muitas viagens. Mas isso você não pode botar na prova da OAB. E aí, a do júri. A do júri, essa é a verdade. Aí, por exemplo, a prova de direito do trabalho, ela tem esse diferencial. Quando você começa a lidar com situações prático-profissionais, que é o que a OAB prega hoje, você vai ver que o direito do trabalho é encantador, é legal. Porque todo mundo tem um amigo que foi demitido de uma empresa, todo mundo tem uma pessoa que quer abrir uma empresa e que quer um consultivo trabalhista. E é isso que lhe ajuda, de fato, numa atuação em segunda fase e em primeira fase também, relacionada à matéria de direito do trabalho. Normalmente as pessoas que não têm nenhuma relação com o direito do trabalho e entram para fazer uma segunda fase de direito do trabalho, saem encantadas com essas circunstâncias que a prova da OAB exige. E assim, se você pode tornar a prova da OAB um pouco mais feliz, digamos assim, né, por envolver situações profissionais, o direito do trabalho, a meu ver, não é porque eu dou direito do trabalho, e foi isso que eu pensei à época que eu fui escolher direito do trabalho, também fiz direito do trabalho na segunda fase, foi por isso que eu escolhi direito do trabalho e por isso que eu recomendo que faça. Assim, não é porque a gente dá direito do trabalho, mas talvez seja por isso, né? Também não sei. Mas direito do trabalho, ele tem observa, ele tem um quê assim de proximidade. E eu diria o seguinte, você consegue visualizar na prática, se você estudar, né? Então, por exemplo, eu falo mal do direito do trabalho porque eu não estudo direito do trabalho desde antes da reforma. Então, eu parei de estudar direito do trabalho lá em 2016. Então, para mim vai ser muito difícil. Agora, você estudou na primeira fase. Se você não odeia direito do trabalho, você vai ter uma facilidade para entender algumas coisas. Isso. Agora, por exemplo, se você vai pro penal e pro civil, tem coisa complexa. Por mais que você adore, que você vai penar pra entender. E aquele negócio de responsabilidade civil que não é muito fácil de você entender. Não é. Você vai pro penal, então eu fiz segunda fase penal. Apesar desse paralelo diferente, eu fiz segunda fase penal. Você vai ter muita dificuldade de interpretar situações, porque ali é uma situação criminal que ele vai trazer e você tem que puxar as teses. É muito difícil. Não é. Direito do trabalho costuma ser mais fácil nesse sentido. E aí, exatamente. Respondendo a primeira pergunta. E a segunda é? A segunda pergunta era o quê? Quem? Aqui. Quem eu quero que esteja aqui? Uma história que você gostaria de ouvir. Precisa ser profissional da área do direito. Rapaz, não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas assim, que fosse meio que próximo da gente, assim, que a gente pudesse, né?
ter a facilidade no... E tem uma história, assim, às vezes, parecida com de alguém, próxima de alguém aqui e tal. Mas se for uma pessoa que você não tem nada a ver, e se você acha interessante que seria bom de ouvir, também tá valendo. Rapaz, tem um cara que eu admiro muito, e Silvio sabe quem é, o nome dele é Gustavo, ele é advogado-geral da União, tu lembra dele? Cara, excelente. O cara, ele é médico e desistiu da medicina pra fazer direito. Diga aí, o povo vai dizer esse cara é doido, né? Eu gostava... Ele fez o inverso, né? Todo mundo desistiu de direito. Ele fez o caminho inverso. E é um cara muito legal. Assim, me deu na telha a ideia desse cara, porque eu admiro muito ele. Eu trabalhei... Um cara fantástico, assim. Eu queria... Se a gente tivesse a oportunidade de trazê-lo pra cá, eu nunca nem falei. Assim, às vezes eu me encontro com ele na resenha e falo com ele, mas não acredito que seria difícil que ele estivesse aqui. Mas uma pessoa que eu admiro muito, de verdade, assim, eu gostaria que estivesse aqui pela história de vida, era Falcão. Falcão? Falcão. Falcão a gente teria que fazer um trabalho bom, Falcão mas... foi para agora, ele tá passando por uma dificuldade também, não sei. O filho dele tá com... Como é que é? Ele nasceu prematuro, acredito eu, né? Tem algumas dificuldades. Ele botou até no Instagram um negócio que o filho dele teve um problema que ele precisou de... Acho que foi uma alergia, foi o quê? Eu confesso que eu ainda troquei algumas ideias com eles, mas não entrei nesse ponto. Mas assim, é um exemplo. Então eu gostaria que ele estivesse aqui. Eu admiro muito ele. As indicações são sempre boas. Se você tiver indicação de alguém... Falcão, pessoal, é Marcos Falcão. Foi o nosso primeiro professor de... Administrativo E também de civil. Ele viu civil comigo. É uma máquina, assim, ele tem um conteúdo muito desse. Às vezes a gente diz, mas esse cara é demais pra ver, né? O material administrativo da gente ainda é dele, se vocês forem estudar, vocês vão ver Marcos Falcão como professor. Ainda é dele? Ainda é dele, e ele é delegado no Rio Grande do Sul, delegado da Polícia Civil. E o sonho dele é ser juiz federal. E aí eu perguntei um dia desse sobre essa continuidade nesse sonho e ele parece que tá titubeando. Não tem muito. Acho que por causa da paternidade, né? Porque ele tava estudando. Foi antes da paternidade. Foi. Eu lembro que ele chegou a fazer uns concursos ainda. Mas assim, você vê como não adianta a gente projetar um script pra nossa vida pros 5 anos do futuro, né? Então, pessoal, se tu tiver aí uma indicação de alguém, bota nos comentários, certo? Deixa seu gostei. Gostaria de agradecer aí a Amorim, a toda a equipe aqui que está por trás, a Silvio por pegar, sempre tá aqui trazendo... Não, o Silvio foi o homem da cerveja. Ele que trouxe aí um pouco mais de ligações neurolinguísticas pra gente conversar um bocado de besteira aqui hoje. Um forte abraço, até a próxima. Estamos juntos. Até mais, galera.